Eu vou começar falando de produto misto. É um produto de 3 vetores. E vou começar com uma pergunta e daí eu vou chegar naturalmente na resposta, que é o produto misto. Imagine 3 vetores no espaço dos vetores. E a pergunta, determinar o volume do paralelepípedo determinado por 3 vetores. Então temos que lembrar de várias coisas. Os vetores são entidades livres. Para eu enxergar um paralelepípedo, eu tenho que imaginar que eu peguei esses 3 vetores e apliquei no mesmo ponto. Então, colocados os 3 vetores com uma mesma origem, aí eles determinam um paralelepípedo. Não preciso gastar muito tempo explicando que esse paralelepípedo pode ser entendido de uma maneira generalizada. Se os 3 vetores forem LD, por exemplo, paralelos ao mesmo plano, quando eu colocar os 3 aplicados no mesmo ponto, eu não vou ter um paralelepípedo de verdade, eu vou ter um paralelepípedo degenerado. Essa figura não vai ser uma figura 3D, se os vetores forem LD. Se os vetores forem linearmente dependentes, essa figura acaba resultando uma figura plana. Se eles forem linearmente independentes, eu vou ter um verdadeiro paralelepípedo. Não estou imaginando que o paralelepípedo seja reto, retângulo. Tá. Estou imaginando um paralelepípedo que caracteriza o fato de ser um paralelepípedo. As faces são paralelogramos, as faces opostas são paralelas e os paralelogramos são congruentes. É o análogo tridimensional do que nós chamamos de paralelogramo na geometria plana. O que é um paralelogramo na geometria plana? É um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos e congruentes. Lembra do conceito de paralelogramo? Isso é o análogo 3D, chama paralelepípedo. Tem várias perguntas bonitas que você pode fazer em termos de geometria aqui. Se eu tiver um quadrilátero e eu tiver a informação que os lados opostos são 2 a 2 paralelos, será que automaticamente eles são congruentes? Pergunta reversa. Se eu tiver um paralelogramo e eu sei que os lados opostos são congruentes, necessariamente eles são paralelos? Tem situações assim, por exemplo, eu poderia ter um trapézio em que esse lado é congruente a esse, sem ser paralelo. Mas esse não é congruente a esse. Então, são perguntinhas básicas de geometria. E eu estou trabalhando aqui com um elemento 3D, paralelepípedo. Eu quero o volume desse bicho. Bom, o volume do paralelepípedo tem uma maneira simples de encarar. O volume é a área da base vezes a altura. Isso é uma coisa básica em geometria espacial. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base, a gente acabou de falar disso. A base é um paralelogramo. E a gente acabou de ver um conceito que nos fornecia a área do paralelogramo gerado por 2 vetores. Então, a gente acabou de estudar esse problema aqui. Como calcular a área deste paralelogramo. E qual que é a resposta? Qual é a área desse paralelogramo que está na base? O produto vetorial, na verdade, o módulo do produto vetorial dos 2 vetores UV. Porque o produto vetorial UV é um vetor, então ele não é área, ele é um vetor.
mas o módulo desse vetor é a área da base. Já estando contemplado, inclusive, o caso em que U e V sejam LD, que essa área da base vai dar zero, porque o produto vetorial dá zero, e que se U e V são LD, o paralelepípedo já degenerou também, já vai ter volume zero. Fala. Eu poderia fazer pela projeção ortogonal, por exemplo, multiplicando U, o módulo de U pela projeção ortogonal de V na base de alguma base. Não, você está pensando bem, sim. Mas você está pensando já na altura. Então, a área da base é o módulo do produto vetorial UV. Isso garantiu a área da base. Agora eu quero a altura. Comentário que a gente já fez na aula passada, quando eu estava resolvendo um problema semelhante. Altura eu meço na perpendicular. Então eu preciso de algo perpendicular ao plano UV. Para fazer a projeção na direção perpendicular. Só que quem que é perpendicular ao UV? O produto vetorial. Então, o produto vetorial U por V já me fornece a direção perpendicular. Lembre-se que o produto vetorial, ele tem que, nessa ordem, UV, ele junto com UV, nesta ordem, UV, produto vetorial UV. Nesta ordem, forma uma base coerente com a base que foi fixada. Eu tenho que ter uma base fixada, não precisa ser ortonormal, mas tem que ter uma base fixada, porque senão eu não consigo nem falar em UV, produto vetorial. Para definir produto vetorial, eu preciso ter uma base, uma orientação, fixada a base que vai ser minha referência, a base positiva, para que isso faça, junto com UV, nesta ordem, UV, produto vetorial, uma base coerente com a base anterior. Para efeito do que eu vou fazer agora, está tudo muito simples, porque qual que é o efeito desta base que eu não sei qual é? Bom, o produto vetorial UV vai apontar nessa direção perpendicular e dependendo daquela base que eu não sei qual é, o UV pode estar aqui no meu desenho apontando para um sentido ou no sentido oposto. Eu não sei direito qual é o sentido. Tá? Então o meu UV, o produto vetorial, poderia estar apontando num sentido ou no outro. Como é que eu jogo aí para achar a altura? Para achar a altura, eu pego o W e projeto nessa direção. Isso que é a altura. Eu tenho um triângulo retângulo em que no lugar da hipotenusa está o módulo de W e na direção perpendicular ao plano UV está a altura do paralelepípedo. Preciso caracterizar quem é esse ângulo. Quem é esse ângulo θ? Esse ângulo θ não veio dado junto com os três vetores, veio? Eu falei, considera três vetores, vamos olhar o paralelepípedo. E agora estou precisando de um ângulo. Quem é esse ângulo? É o ângulo entre... Para que eu tenha uma boa resposta à minha pergunta, eu tenho que descrever esse ângulo em termos de UV e W. Porque os dados do problema são UV e W. Os dados não são UVW ângulo. Os dados do problema são UV e W. Então, eu consigo dizer quem é o ângulo a partir de UV e W? Sim, é o ângulo entre o vetor W e o vetor U vetorial V. Porque eu estou justamente projetando o W na direção perpendicular, que é a direção do U vetorial V. As peças se encaixaram perfeitamente. W é θ, ângulo entre U vetorial V e W. São os dados do problema. E como que fica a projeção do W nessa direção perpendicular?
que relação trigonométrica do θ que vai aparecer? Esse cateto aqui é cateto adjacente ou oposto ao θ? Então é o cosseno. Cosseno θ é a altura procurada dividido pelo módulo de W. Então a altura é igual a cosseno θ módulo de W. Na verdade, eu não devo escrever cosseno θ, eu devo escrever módulo de cosseno θ. Por que eu tenho que escrever módulo? Porque, na verdade, eu não sei qual é a base original, eu não sei para que direção, que sentido está apontando o VW. Eu desenhei de modo que o ângulo θ aqui fosse agudo, mas ninguém me garante que o produto vetorial vai estar apontando no mesmo sentido aqui que o W e que o ângulo é menor que 90. Porque isso depende de uma base que eu não sei qual é e que poderia ser que o produto vetorial UV estivesse apontando para o outro sentido e que esse vetor entre W e U vetorial V fosse um vetor maior que π sobre 2 e o cosseno fosse negativo. Continua a verdade que a altura é módulo do cosseno vezes W. E o volume, então, é dado por módulo do produto vetorial, módulo de W, módulo do cosseno do ângulo. Número real, número real, número real. Módulo do produto vetorial necessariamente positivo, módulo do W necessariamente positivo, cosseno não necessariamente positivo, por isso que eu pus em módulo aqui, porque eu estou falando do volume. Poderia escrever de outra forma, que o volume é igual ao módulo do número real dado por módulo de U vetorial V, módulo de W, cosseno θ. Isso é um número real que está dentro do módulo. Por que ele pode ser negativo? Por causa do cosseno θ. Mas eu pus o módulo para ser o volume. Sim? Mas agora eu estou com cócegas nas mãos. Módulo de um vetor, módulo de outro vetor, cosseno do ângulo entre eles. Olha o que está dentro deste módulo aqui, deste módulo de número real. Está vendo esse módulo aqui do número real, que eu estou indicando em amarelo? Tá. Bom, isso é módulo de real para garantir que a minha pergunta tem uma resposta positiva. Mas olha o que está dentro. Isso aqui. Isso aqui é módulo de um vetor, módulo de outro vetor, cosseno do ângulo entre os dois vetores, entre esse vetor e esse vetor. Isso já apareceu. Como é que chama isso? Produto escalar. Então, o volume que eu procuro do paralelepípedo é o módulo, no sentido de número real, claro, porque tem que ser positivo, do produto escalar do vetor U vetorial V, W. Usei essa notação de produto escalar com como chama isso? Não é colchete, é com esse símbolo que eu esqueci o nome agora, para destacar, para lembrar bem que é produto escalar. Olha aqui, que resposta interessante, né? Que coisa elegante, bonita. Nós definimos produto escalar de dois vetores, depois definimos o produto vetorial de dois vetores, e aí eu faço uma pergunta de caráter absolutamente geométrico e de maneira absolutamente natural aparece o produto escalar de dois vetores, sendo que um vetor é o produto vetorial dos dois primeiros e o segundo vetor é o terceiro dos três. Super elegante, né, o resultado? Por conta deste resultado, definição
Então, dados UVW em V3. Imagino que uma base está fixada. Definição, dados, o produto misto de UVW é, o símbolo de produto misto é colchete UVW, por definição, é o produto escalar do produto vetorial U por V W. Poderia ter começado a aula com isso. Essa é uma definição. Dados 3 vetores, eu faço o produto vetorial dos 2 primeiros, faço o produto escalar disso pelo terceiro e chamo isso de produto misto. Por que chama produto misto? Porque eu misturei isso tudo. Mas aí eu não teria falado do significado geométrico, que eu já acabei de falar. Então vocês vão fazer um monte de perguntas agora. Vocês já estão querendo me interromper para fazer perguntas. Nós vamos responder todas elas. Se eu trocar a ordem, o que acontece? Como é que eu faço para calcular? Tem jeito simples. Bom, tem um monte de perguntas que vêm agora. Então vamos começar a responder. Definição. O que é o produto misto de 3 vetores? Você tem que ter 3 vetores. Você pega os 2 primeiros, calcula o produto vetorial, que a gente viu na aula passada. Agora você tem um novo vetor em mãos. O vetor produto vetorial. E o terceiro vetor que ainda não foi usado. Aí você pega esse novo vetor, produto vetorial, o terceiro que não foi usado, faz o produto escalar entre eles. Isso resulta o produto misto. Qual a natureza que ele tem? Ele é número real ou ele é vetor? Número, ele é produto escalar de 2 vetores, ele é um número. Será que ele é sempre positivo? Não. O produto escalar pode ser negativo, depende dos vetores estarem com ângulo pequeno entre eles ou não. O produto escalar é exatamente o que está aqui dentro. Módulo, módulo, cosseno. Se o ângulo for maior que 90, ou seja, os vetores estiverem quase que opostos, aí o produto escalar é negativo. É por isso que aqui tem módulo, porque eu comecei respondendo uma pergunta de geometria que a resposta era volume. E essa então é a primeira aplicação disso. Esse é o primeiro fato, que na verdade foi como eu comecei a aula, fato 1. O volume daquele paralelepípedo determinado por UVW é igual módulo do produto misto UVW. Alguma dúvida até aqui, turma? Estamos juntos? Como é que calcula? Depende. Se você está numa... Se a tua base... Tem uma base aqui de saída, né? Eu já falei isso hoje, eu vou repetir. Por que tem uma base de saída? Porque se não tiver uma base de saída, não tem produto vetorial. Porque o produto vetorial tem que ser tal que esta sequência de vetores UVW, W produto vetorial, então UV produto vetorial, esses 3 nessa ordem, tem que formar uma base coerente com a base dada originalmente. Então, se eu só tiver uma base, como é que eu calculo isso? Eu tenho que calcular o produto vetorial pelo aquele conceito que a gente viu na aula passada. É um vetor cujo módulo é o módulo do primeiro, o módulo do segundo, seno do ângulo, de perpendicular. Nós até fizemos um exercício na aula passada de calcular o produto vetorial dentro de um tetraedro, que foi uma continha bem sofisticada. Então, se eu não tiver base especial, for uma base qualquer, tenho que calcular o produto vetorial desse jeito e depois calcular o produto escalar do mesmo jeito. Módulo de um, módulo do outro, cosseno do ângulo.
Se eu estiver numa base ortonormal, tudo fica simples, porque daí eu calculo em coordenadas. Numa base ortonormal, então se a primeira base, aquela que tem que existir, porque senão eu não falava em produto vetorial, se essa base for ortonormal, então o produto escalar já se faz coordenada a coordenada. E o vetorial também eu faço com coordenadas com aquele determinante. Então, isso é super bonitinho e é o fato 2. Suponha que estejamos numa base ortonormal. Isso que eu vou fazer agora também é de uma elegância brutal. E a gente fica olhando e fala, poxa, como as coisas se encaixam? Parece um quebra-cabeças naquela fase que todas as peças começam a se encaixar. Olha que bonito. Suponha que a base é ortonormal. Se a base é ortonormal, a gente viu como é que faz o cálculo de U vetorial V. Ele tem um jeito, uma regra prática, mnemônica, que é pensar no determinante em que você coloca na primeira linha IJK ou E1, E2, E3, tanto faz, como é que você está indicando a base ortonormal. Coordenadas do vetor U, coordenadas do vetor V. Essa é uma regrinha prática, uma regrinha mnemônica para lembrar do cálculo do produto vetorial. Ela é meio conceitualmente frágil, porque é um determinante em que numa linha tem vetores, na outra tem números, fica meio esquisito. Mas é para a gente lembrar que isso significa apenas o seguinte vetor. Na direção do E1, eu tenho o menor U2, U3, V2, V3. Eu escrevo esse determinante e depois eu aplico a regra de Laplace para desenvolver pela primeira linha, que aí eu obtenho uma coisa que faz sentido. É esse determinante, vezes esse vetor, mais na direção E2, eu elimino linha, coluna, seria o 1, o 3, mas eu troco o sinal, porque é a direção, então o 3, o 1, V3, V1. Tem alguma coisa errada que vocês estão olhando? Ah, tá, não. Dessa vez, de novo, acho que é a segunda vez em seguida que não tem nada errado. Estou ficando preocupado. E na direção E3, U1, U2, V1, V2. Concordam? Essa segunda parte é a definição de produto, é o teorema de produto vetorial. Isso faz sentido. Isso é um vetor. Isso é a mesma coisa que escrever o vetor assim. Na primeira coordenada eu ponho o 2, o 3, V2, V3. Na segunda coordenada eu ponho o outro determinante e na terceira coordenada eu ponho o outro. Ou ainda, também poderia escrever por extenso, mas isso a gente não memoriza, né? O 2, V3, menos V2, o 3, e nas outras coordenadas. Isso é mais chato de memorizar do que isso. E o mais simples de memorizar é isso mesmo. Essa regrinha ela é universal porque ela é muito prática, porque ela é muito boa. Fala. Professor, só para lembrar, o V1, o 2, eles são as coordenadas do U e do V. Da base E1, E2, E3. Certo? Então, esse é o produto vetorial. O W, o W também tem suas coordenadas. Eu fiz como é que calcula mesmo o produto misto? Produto vetorial. E agora nós vamos fazer com o produto escalar com W. Então, o W também tenho que lembrar quem é. O W é o W1, W2, W3. E agora eu vou escrever o produto misto UVW, que é o produto escalar UVW.
Concordam? E olha que legal. Pega essa maneira de escrever aqui, com os determinantes de ordem 2, e vamos escrever o produto escalar pelo W. Lembra como é que é o produto escalar quando estou em base ortonormal? Multiplica as coordenadas e soma. Então, primeira coordenada, esse determinantezinho, o 2, o 3, V2, V3, multiplicado pelo W1, mais a segunda coordenada, que é o 3, o 1, V3, V1 pelo W2, e mais a terceira coordenada pelo W3. E a terceira coordenada é o 1, o 2, V1, V2. Me acompanharam? Agora, o que é aquilo? O que é aquilo que acabei de escrever? Aquilo é um determinante. É o determinante desenvolvido pela regra de Laplace. É a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, quando eu desenvolvi o determinante para calcular o produto vetorial. Eu não desenvolvi por Laplace pela primeira linha, e aí apareceram esses E1, E2, E3? Agora, compara essa fórmula com aquela. Não é a mesma coisa, só que ao invés de E1, E2, E3, tem W1, W2, W3? Não é esse determinante? Oi. Dessa linha para essa? Vamos olhar para esse vetor aqui. Quem que é esse vetor? Primeira coordenada dele não é o 2, o 3, V2, V3? Não é isso? Quem é a primeira coordenada desse aqui? Não é W1? Produto escalar se não multiplica a coordenada e soma? Então, primeira coordenada por primeira coordenada, mais. Agora vem a segunda coordenada pela segunda coordenada e terceira coordenada pela terceira coordenada. É o produto escalar escrito em coordenadas. Sim? Aí alguém olha e fala, poxa, mas para fazer o produto misto você tem que fazer o determinante com a ordem, começando pelo W. Pega essa linha W, inverte com o 1. O que acontece com o determinante? Troca o sinal. E o W veio parar na linha do meio. Agora pega o W, troca com o V. O que acontece com o determinante? Troca o sinal de novo, volta para o sinal original. Ou seja, isso aqui é o determinante de U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. É igual. Então que ótimo. Como é que calcula o produto misto? Pega as coordenadas dos três vetores, não precisa calcular o produto vetorial, não precisa calcular o produto escalar. Olha que resultado elegante. Eu vou calcular o produto misto. O que é o produto misto dos três vetores? Há 10 minutos atrás eu falei, como é que eu calculo o produto misto? Eu primeiro calculo o produto vetorial, dos dois primeiros, obtenho um novo vetor, daí eu pego esse novo vetor e o terceiro vetor e faço o produto escalar. Na prática, eu não preciso fazer nada disso. Eu calculo o produto misto sem passar pelo produto vetorial, sem fazer o produto escalar. Basta eu fazer o quê? O determinante das coordenadas. De novo o determinante aparecendo nessa história. Não é bonito pra caramba esse resultado?
Então, por exemplo, o seguinte exercício é um exercício clássico. Te dou 4 pontos. Se a base não for ortonormal, Aí o cálculo é bem mais chato. faço descer essa maneira. Daí você não pode fazer assim, né? Daí você tem que ficar fazendo, descobrir o ângulo para fazer o seno, o cosseno. Tanto para fazer o produto vetorial como para fazer o produto escalar, você tem que saber quem é o ângulo. Pode transformar qualquer base numa base ortonormal? Belíssima pergunta. Pode transformar qualquer base em uma base ortonormal? A resposta é sim, mas com cuidado. Existe uma coisa que nós vamos ver, chama técnica de ortonormalização de Gram-Schmidt. Você pega uma base qualquer, você tem um algoritmo para escrever uma outra base que é coerente com essa e que é ortonormal. Que é simplesmente normalizando os vetores. Bom, eu dei os pontos aqui através de coordenadas. Eu já vou fazer, terminando esse exercício, vou fazer alguns comentários, fechando esse assunto, fazer alguns comentários sobre a questão de coordenadas de pontos. Então, eu tenho pontos escritos em algum sistema de coordenadas e eles determinam, 4 pontos vão determinar um tetraedro no espaço. Não estou enxergando que pontos são esses, mas 4 pontos de forma genérica determinam um tetraedro. Como eu não sei nada sobre esses pontos, pode até ser que esse tetraedro seja um tetraedro degenerado, seja uma figura plana, de volume nulo, que não seja um verdadeiro tetraedro. Então, poderia ser que os 4 pontos estivessem no mesmo plano e isso não fosse um tetraedro de verdade. Tá ok? Mas eu quero o volume desse tetraedro. Bom, quem vai me dar o volume? Produto misto. Mas o produto misto dá o volume do paralelogramo. Não, do paralelepípedo no espaço. Mas para isso eu preciso ter vetores. Eu consigo fazer o seguinte. Uso um ponto como referência e eu consigo escrever esses vetores. Vamos usar o A como referência e eu consigo escrever AD, consigo escrever AB e consigo escrever AC. Consigo esses vetores. Se eu conseguir escrever esses 3 vetores, eu não consigo calcular o volume do paralelepípedo determinado por eles, é só fazer o produto misto. Qual a relação entre o volume do paralelepípedo e do tetraedro? Alguém se lembra da geometria espacial? Eu sabia que vocês iam responder 1/3. 1/3 é a comparação entre o volume de um prisma e de uma pirâmide de mesma base. Se você pega um prisma e uma pirâmide com mesma base,
o volume da pirâmide é 1/3. Por que não vale aqui? Qual é a base do meu paralelepípedo? É um paralelogramo. Se eu estivesse falando de uma pirâmide de base, o paralelogramo ABAC, aí seria 1/3. Mas como eu estou falando de uma pirâmide cuja base já é metade, o volume é 1/6. A relação entre o volume do paralelepípedo e do tetraedro é de 1/6. E eu consigo esses 3 vetores? Sim, como é que eu faço para obter os vetores tendo as coordenadas dos pontos? Faz a diferença, né? Quem é o vetor AB? O vetor AB é o ponto B menos o ponto A. Nós introduzimos essa simbologia justamente porque ela funcionava. B menos A é igual a 2 menos 1, 1, 1 menos 0, 0, menos 1 menos 0, menos 1. Quem é o vetor AC? C menos A. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. AD, D menos A. 2 menos 1, 1. 2 menos 0, 2 menos 0, 2, 2. Então, eu obtive os 3 vetores. E o volume que eu procuro é 1/6 do módulo do produto misto AB, AC, AD. O produto misto não necessariamente é positivo, ele pode ser negativo. O módulo dele é o volume do paralelepípedo. Então, o produto misto se a base é ortonormal, o produto misto eu calculo 1, 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 2, 0, 0. Menos 1, 1, 1, dá menos 1 na secundária, troca sinal mais 1, 0 e 0. O produto misto deu 3. Então, o volume que eu quero é 1/6 do módulo de 3, que é meio. Existe um monte de propriedades do produto misto que eu nem vou investir muito tempo em ficar escrevendo, porque vocês já vão me responder todas. Vocês vão saber responder todas. Produto misto UVW, produto misto menos UVW. Se eu trocar o sinal de um vetor, fica igual, muda para menos. O que muda se eu trocar o sinal de um vetor? Como é que responde essa pergunta? Produto misto acaba sendo o determinante das coordenadas. O que acontece com o determinante se eu mudar o sinal de uma linha? O que acontece com o determinante se eu mudar o sinal de uma linha? Muda de sinal? Muda, não muda? Então aqui tem um menos. Se eu inverter posição de vetores, U, WV, compara com U, VW. É igual ou tem que trocar sinal? Eu mantive a linha do U, inverti a linha do V e do W, troquei as duas. O que isso acarreta no determinante? Troca o sinal.
UVW com WV. Porque corresponde a quantas trocas? Duas trocas de sinal fica igual. Né? Aqui eu troco o W com V, muda de sinal. E o W veio parar no meio. Troco o W com U, o W ficou em primeiro, o U no meio e o V em terceiro. E troquei o sinal duas vezes, portanto não troquei nada, então é igual. Fala. Isso, belíssima pergunta. Se as propriedades são só para a base ortonormal, vale sempre. A justificativa que eu estou dando é para a base ortonormal, porque eu estou olhando para o determinante. Mas vale sempre. Como é que seria uma argumentação que não dependesse de determinante? Eu estou usando o determinante para ficar mais simples. Mas, se eu mudar o sinal do U, o que vai mudar? Na hora que eu for fazer o produto vetorial, vai inverter, por conta da base ficar positiva. Porque eu troquei um vetor, então o produto vetorial troca junto. Então o ângulo, como o produto vetorial mudou, o ângulo fica o suplementar. E aí aquele cosseno, troca de sinal, que é aquela coisa que está no meio do caminho. Outra coisa que também absolutamente inesperada, não era isso que eu estava procurando, mas imagina que você tem uma base, E1, E2, E3. Pego três vetores W1, W2, W3. Ninguém disse que eles são base. O W1, W2, W3 poderiam ser LD. Se eles forem LD, aí esses vetores são todos coplanares, o tal do paralelepípedo se degenera numa figura plana, o produto misto dá zero. Por que o produto misto dá zero se eles forem LD? Porque uma dessas linhas aqui vão ser combinação linear uma da outra, propriedade de determinante também. Bom, agora imagine que é uma base. Imagine que UVW seja uma base. Então tem uma base, eu peguei uma outra base. Vou calcular o produto misto. Faço isso aqui. Isso aqui não são as coordenadas do U, do V e do W em relação à base original? A gente já fez esse determinante. O que significa esse determinante? Na verdade eu não calculava esse. Eu calculava o determinante da transposta. Se eu pegar a transposta dessa matriz, como é que ela chama? Matriz de mudança de base. A matriz do produto misto é a matriz que eu queria, da mudança de base sem fazer a transposta. Vocês lembram quando eu comecei a falar de mudança de base e fui escrever os vetores da nova base em função dos anteriores? E aí eu usei uns índices já trocados. Falei, eu estou trocando os índices porque eu sei que eu vou fazer a transposta da matriz. Quando a gente vai fazer mudança de base, a gente tem que transpor a matriz. Então, se eu escrever o VW em termos da base original, o 1, o 2, o 3, isso que está na linha aqui, vai aparecer na coluna. Isso que está na linha aqui vai aparecer na segunda coluna, essa terceira linha vai ser a terceira coluna. Quando você transpõe uma matriz, o que acontece com o determinante? É igual. Então, a matriz que calcula o produto misto é a transposta da matriz de mudança de base. E, portanto, o determinante da matriz de mudança de base que fala em orientação é o determinante que dá o produto misto. E, portanto, toda a ideia de orientação já está embutida aqui. Isso é tudo muito conectado, né? Muito bonito. Bom, então, esse conceito está esgotado. Eu vou fazer só um comentário sobre coordenadas de pontos. Eu já tenho usado coordenadas de pontos. Para ter coordenadas de pontos, eu tenho que ter uma base, um ponto de partida. A palavra base aí tem dois sentidos, né? O sentido em português e o sentido em álgebra linear. Então, vamos devagar. Para falar em coordenadas de ponto, eu tenho que ter um contexto, que é uma origem, umas retas, que são as retas, que são os eixos,
e aí eu expresso as coordenadas a partir desse sistema de referência. Tenho que ter um referencial. Pronto, achei uma palavra boa. Palavra física. Eu tenho que ter um referencial. Para falar nas coordenadas dos pontos, eu tenho que ter um referencial. Muitas vezes eu já suponho que tem um referencial e faço. Quando eu enunciei esse exercício, já tinha um referencial para poder falar que os pontos têm coordenadas. É aquela velha história da geometria analítica. Você tem esse referencial, que são o sistema de coordenadas, e aí você sai projetando o ponto sobre os eixos para achar as coordenadas. Então, muitas vezes eu já usei coordenadas porque pressupus que nós já tínhamos isso. Se nós não temos, com a ferramenta que a gente tem, a gente rapidamente introduz um sistema de coordenadas. Se você está no E3 e você pega um ponto arbitrário, chama de O. Vou chamar de origem. Escolhe um ponto qualquer, eu vou chamar de origem. Pega uma base E. Isso que eu tenho sempre supôs, tem um sistema de coordenadas. Eu estou construindo um sistema de coordenadas agora. Pego um ponto, pego os vetores de uma base, vou construir mais pontos, vou chamar de ponto A, o ponto O mais o vetor E1. Lembra aquela ideia de pegar o ponto, aplicar o vetor e ver que ponto que separou? Faz isso com os 3 vetores. Então o que aconteceu? Eu tinha um ponto, eu tinha uma base em algum lugar. Eu fixei um ponto, aí eu apliquei o E1 aqui. O E1 está apontando para alguma direção. Eu apliquei o E1 e achei um ponto A. Apliquei o E2 e achei um ponto B. Apliquei o E3 e achei um ponto C. Eu agora tenho pares de pontos. Pares de pontos determinam retas. Então, se eu olhar agora a reta OA, a reta OB e a reta OC, eu tenho um sistema de coordenadas. E agora, dado um ponto P qualquer, eu projeto nessas retas e tenho as coordenadas do ponto P. Quer dizer, essa história de ter um sistema de coordenadas e escrever pontos em coordenadas é uma coisa que dá para fazer facilmente com a ferramenta que a gente tem. Eu até agora, muitas vezes, usei isso como uma coisa que tivesse sido já assim, assumida que estava feita, mas é muito simples de fazer tendo os vetores. Você tendo uma base, você escolhe um ponto qualquer, coloca os 3 vetores, isso vai determinar retas e determinou um sistema de coordenadas. Se a base for ortonormal, como é que chama o sistema de coordenadas? Sistema de coordenadas ortogonais, que é o que vocês usaram desde o ensino fundamental para fazer gráfico de função. Eixo X e eixo Y, um sistema de coordenadas cartesianas, que eram 2 retas perpendiculares. Na geometria analítica do espaço eu faço com 3, e aí todo o resto se propaga para cá. Sim. Então a gente chama de o sistema, o par, origem, base E, chama-se sistema de coordenadas. E qualquer que seja o ponto P do espaço de pontos, P se escreve como ABC no sistema acima. E o que quer dizer A, B e C? Eu pego esse ponto, eu vou projetando o A, o tamanho desse ponto na direção desse eixo,
o B dá o tamanho desse ponto na direção do outro eixo, e a gente vai fazendo o análogo àquele cubo, quando é um sistema tradicional. Mas você faz a projeção do mesmo jeito e acha as coordenadas do ponto. Então isso aqui é só para uniformizar uma linguagem, é só um comentário bastante de passagem. A gente tem feito isso sistematicamente. E se a base é ortonormal, o sistema chama-se cartesiano ortogonal. A gente usa a palavra cartesiano em homenagem ao Descartes, foi o cara que teve a primeira sistematização desse tipo de ideia, de usar um referencial para indicar pontos. Então, isso é uma coisa que é fácil de fazer e a gente faz toda vez que precisar. Tudo bem essa ideia de que se eu não tiver um sistema de coordenadas, agora fica muito fácil introduzir. Ponto, base, define as retas e todos os pontos se escrevem aí. Muito bem. O que nós vamos fazer nas próximas poucas aulas? Então, esse tema agora é o tema de várias aulas em seguida. Nós estamos fazendo geometria. Acabei de resolver um problema de calcular volume de um paralelepípedo. Isso é geometria métrica. Então, nós não saímos do escopo da geometria. Agora acho que faz mais sentido para vocês se eu falar a seguinte frase. Se eu falasse isso no primeiro dia de aula, talvez não fizesse muito sentido essa frase, mas se eu falar agora, acho que vocês vão entender. O que eu estou fazendo? Qual está sendo o tema do nosso curso até agora? Eu estou fazendo geometria, numa perspectiva de geometria analítica, não é aquela geometria de posição, é uma geometria analítica, com um tratamento vetorial. Se você comparar com a geometria analítica que você fez no ensino médio, lá também se tratava de geometria. Também tinha equações para as coisas, só que não tinha a palavrinha vetor. O que nós introduzimos como ferramenta nova é a possibilidade de tratar as coisas como vetores. Então, o cálculo de volume, já tinha volume, você calculava volume na geometria métrica espacial. Só que não tinha a ferramenta vetor. O que nós fizemos foi introduzir uma ferramenta nova, ferramenta vetorial. Também na geometria básica, você estuda a geometria de posição. Posição relativa entre retas, planos, todas essas coisas. Posição relativa entre retas, você estudou isso no ensino provavelmente fundamental. Essencialmente, quais são as posições relativas entre retas no espaço? Elas podem ser paralelas e a gente coloca a situação de coincidentes como caso particular de paralelismo. Elas podem ser concorrentes, que significa coplanares e se interceptam em um ponto, e elas podem ser reversas, que elas não são paralelas e não se encontram. No plano não existe, quando você está fazendo geometria plana, não tem a possibilidade de reversa. No plano as retas são ou paralelas, incluindo coincidência, ou concorrentes. No espaço você tem a possibilidade das reversas. Muito bem, isso a gente costuma chamar de geometria de posição. Faz a mesma coisa com planos, paralelos, concorrentes, coincidentes, reta e plano, reta, paralela, plano. Nós vamos fazer todos esses estudos. Isso tudo nas próximas aulas vamos estudar todas essas coisas, usando a ferramenta de vetor. Usando isso que a gente tem em mãos agora. Não só a ferramenta de vetor, como tudo isso que a gente está falando, que são os produtos escalar, produto vetorial, produto misto. E por que eles vão dar uma ferramenta ótima? Eu quero saber se duas retas são perpendiculares. Se o ângulo entre duas retas é 90 graus ou não. Maneira imediata de fazer a conta. Eu tenho ferramenta de vetor, né? Por que é bom ter o vetor? Você tem duas retas, quer saber o ângulo entre elas. Pega vetor na direção de uma reta, vetor na direção da outra. Faz o produto escalar. Quando é que elas são perpendiculares, essas retas? Quando o produto escalar der zero. Mas e se elas forem reversas, nos dois casos?
concorrentes fazendo 90 graus, reversas fazendo 90 graus, o produto escalar dos vetores é zero. Então eu tenho uma ferramenta a mais para analisar a posição relativa de retas, que é planos, que é a ferramenta vetorial. Tá? Então é isso que nós vamos fazer agora por algumas aulas. Então reta. Se você quiser ser bem assim, né? Vamos fazer uma homenagem a Euclides. Como é que lá no fundamento da geometria fica caracterizada uma reta? Está lá nos axiomas do Euclides. O que caracteriza uma reta? Como é que uma reta fica caracterizada? 2 pontos distintos determinam uma reta. Isso lá está lá na raiz da geometria. 2 pontos determinam uma reta. Então tá. Então estamos no espaço. Estamos no espaço dos pontos E3. Tem um sistema de coordenadas. Dado. E eu pego 2 pontos A e B. São pontos. Eles determinam uma reta R. Então, seja R a reta determinada por AB. Tá? Bem euclidiano, 2 pontos determinaram uma reta. Agora, dá licença, Euclides, eu vou mudar de abordagem. Eu vou falar nessa reta, só que eu vou falar nessa reta com linguagem vetorial. Tá? Até aqui, prestei uma homenagem a Euclides e parou. Agora vamos lá. Seja V, U, construo o vetor U, o vetor que tem como representante, lá na primeira aula falei em representante, o segmento AB, que é quem? É o ponto B menos o ponto A. Se eu tiver em coordenadas, é exatamente o que eu fiz naquele exercício do tetraedro. Pega a coordenada do ponto B, a coordenada do ponto A, subtrai as coordenadas, dá o vetor que vai de um para o outro. Então, achei um vetor. Se eu tinha os pontos A e B, havia uma única reta que passava por eles. Isso está no espaço, não está no plano, né? Isso está numa situação espacial. Essa era a reta R. Aí eu fiz o B menos A, eu construí esse vetor. E você lembra que quando se fazia geometria analítica tinha a equação de reta, a equação de plano, tinha a equação para descrever os objetos geométricos? Eu vou dar a equação da reta. Só que eu vou fornecer agora a equação vetorial da reta R. A reta R, eu vou escrever assim, 2 pontos. Ela é formada por todos os pontos X. Olha que notação bem adequada. X já me lembra uma incógnita, uma variável. Tá? Então o X aí vai variar mesmo. Então a reta é formada por todos os pontos X, pontos genéricos X, maiúscula porque é ponto, que são do tipo ponto A, que é um ponto da reta, mais lambda multiplicado pelo vetor U, onde lambda pode assumir qualquer valor real. Então vamos agora pensar nessa equação que eu acabei de escrever. Eu disse isso é a equação de uma reta. Equação vetorial de uma reta. Vou pensar um pouquinho nisso. Tem um parâmetro, lambda, que percorre o conjunto dos números reais. Eu estou pegando esse lambda e multiplicando por vetores. A gente já falou disso, né? O que acontece quando eu multiplico um número real por um vetor? Eu altero o módulo, que pode ficar módulo maior ou menor, dependendo do lambda. Eu mantenho a direção sempre. O sentido pode mudar. Como é que fica o sentido de lambda vezes o U? Se o lambda for um número positivo,
o lambda U tem o mesmo sentido que o U. Mas se eu multiplicar por um negativo, inverte o sentido. Se o lambda for zero, anula o vetor. Aí então tem lambda U é uma sequência de vetores. O A está fixo, é um ponto. O que eu obtenho quando eu faço ponto mais vetor mesmo? Eu obtenho pontos, que são os pontos que estão nas extremidades. Eu saio do A, aplico o vetor e vejo que ponto que eu parei. Então, quando eu fizer lambda percorrer R, para cada lambda real, eu vou ter um lambda U diferente, maior ou menor, para um sentido ou para o outro. Vou somando ao ponto A, que é fixo, e vou obtendo diferentes pontos x, que estão todos na reta R. Ao lambda percorrer R, números reais, o ponto x percorre a reta R minúsculo, a reta R. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Isso tem que ficar muito concreto na cabeça de vocês. Tá? Olha, se eu fizer lambda igual a 1, eu obtenho x igual a A mais U, e como U é B menos A, fica A mais B menos A, eu obtenho exatamente o ponto B. Então, quando eu faço lambda igual a 1, eu obtenho esse ponto aqui. Quando eu faço lambda igual a 0, dá A mais o vetor nulo, dá o A. Então eu obtenho esse ponto aqui. Quando eu faço lambda igual a meio, quem que é o x que eu obtenho? A mais metade desse vetor, ponto médio do segmento AB. Bom, eu fiz só 3 exemplos, não é? Mas vai pegando outros valores de lambda. Se eu pego lambda igual a 2, que ponto que eu vou obter? Eu vou obter um ponto C, que tem que propriedade? Que o B vira ponto médio. Eu vou obter um ponto C, tal que o B é o ponto médio do segmento AC. E se eu pegar lambda igual a 3, eu vou pegar um ponto mais longe ainda. E se eu fizer lambda ir para infinito, eu vou ter um lambda U cada vez maior, e o ponto A vai ser somado a vetores de módulo cada vez maior, e eu vou me afastar nessa reta. E se eu pegar lambdas negativos, com lambda positivo, eu percorro a semirreta AB. Com lambda negativo, eu vou percorrer a semirreta oposta. Está claro isso para vocês? Que à medida que esse lambda percorre, eu vou obtendo sempre pontos nessa reta? E a outra pergunta é, será que qualquer ponto da reta eu consigo obter? Sim, né? Dá um ponto qualquer nessa reta. Eu vejo qual é a distância dele até o A. O que é a distância do ponto até o A? Vai ser? Qual vai ser onde é que eu vou usar a distância? Quem que está medindo a distância do ponto da reta até o A? De alguma forma está associado com o lambda, né? Eu olho a distância desse ponto até a reta A, vejo quantas vezes essa distância é maior do que o AB. Se esse ponto tiver uma distância de A que é 5 vezes a distância de AB, então eu vou pôr lambda igual a 5. Se ele tiver a distância 5 vezes igual a B, mas estiver do outro lado, eu vou pôr lambda igual a menos 5. E para cada ponto da reta eu determino um lambda, e para cada lambda eu tenho um ponto da reta. Oi. Quando você esse desenho aqui, o R'inho é igual a 1, então? O R'inho então, o R'inho, como reta, ele é conjunto de pontos. Então, ele tem a direção do U, mas ele não é o U, porque o U é um vetor e o R'inho é uma reta. Então, a natureza deles é um pouco diferente. Vocês gostaram dessa construção começando com 2 pontos? Agora, posso começar de outro jeito também. Em geral, mesmo sem ter o A, dados
A pertencente ao E3, um ponto, e U pertencente ao V3, vetor. O que é x A mais lambda U? Aqui eu comecei com 2 pontos e descrevi a reta que passava por esses 2 pontos. Em palavras, como é que você me descreveria aquilo? Ao invés de dar 2 pontos, eu te dou um ponto só e um vetor genérico. E aí faço aquela soma, A mais lambda U, e deixo o lambda percorrer. Como é que você descreveria em palavras? Que reta que eu estou descrevendo ali? As palavras são um pouquinho diferentes. Também vai lá para os fundamentos da geometria de Euclides. Sabe como é que eu descrevo essa reta? Isso aqui é a reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor U. Naquela primeira montagem, eu construí o vetor U usando 2 pontos da reta, A e B. Agora eu não tenho 2 pontos, nem tenho reta ainda. Eu tenho um ponto A e uma direção. Tenho um ponto A e uma direção que me foi dada por um vetor U. Direção e sentido. Aí eu faço A mais lambda U. Lembra que o vetor é livre, né? Multiplico por lambda, faço alterações de tamanho e somo no ponto A. O que eu vou obter? Vou obter uma sequência de pontos x que são obtidos por fazer o A mais um lambda U. É a reta que passa pelo A e é paralela a U. Então, isso aqui é a reta que passa por A e é paralela ao vetor U. Isso chama-se equação vetorial de reta. Vamos ver isso em coordenadas. Suponha que o ponto A fixo tem coordenadas x0, y0, z0, fixadas. O vetor U tem coordenadas o 1, o 2, o 3. O vetor U também está fixado, só que eu vou multiplicá-lo por lambda, né? Então ele vai alterar de tamanho porque eu estou multiplicando pelo valor parâmetro lambda. E vou obter o ponto x, y, z variável. A equação vetorial vai me fornecer o seguinte: x, y, z é igual x0, y0, z0 mais lambda, o 1, o 2, o 3. Que eu vou escrever da seguinte maneira: x igual x0 mais lambda, o 1, y igual y0 mais lambda, o 2, z igual z0 mais lambda, o 3, com lambda pertencente a R. Vocês chegaram a ver a equação de reta assim, em algum momento na vida? Isso chama equação paramétrica da reta. Ela é a equação vetorial, como que eu falo isso? Não é explodida, né? Separei as coordenadas. Peguei as coordenadas da equação vetorial e escrevi separadamente. São equações paramétricas
de R. Isso é muito numérico, isso é muito básico. Eu estou fazendo aqui a montagem literal, mas vou fazer um exemplo numérico para que isso fique concreto. Então, vamos pensar que nós estamos num sistema de coordenadas. Eu vou pensar ainda que o meu sistema de coordenadas, só para efeito de fazer o desenho, é o velho e bom IJK, sistema com o qual vocês estão bem acostumados, ortogonal, ortonormal, aquele sistema mais confortável para nós trabalharmos. Eu pego o ponto 1, 2, 3. X igual a 1, Y igual a 2, Z igual a 3. Esse é o ponto A. Que é o vetor U. O vetor U é um vetor que eu posso desenhar em qualquer lugar. O lugar que eu consigo desenhar é na origem. 1, 1, menos 1. Entendeu como é que eu desenhei o vetor U? O vetor U aponta no eixo X, aponta no eixo Y, mas para baixo. Se aqui tivesse meu sistema de coordenadas aqui no canto da sala, se aqui, eu prefiro fazer naquele canto. Se eu tivesse naquele canto, rodapé, eixo X, rodapé da lousa, eixo Y, canto da parede, eixo Z, X, Y, Z, esse vetor U que eu coloquei é um vetor que tem uma unidade no X positivo, uma unidade no Y positivo e uma unidade negativa no Z. Então esse vetor U, ele estaria apontando aqui na bissetriz aqui da sala, para dentro da sala, mas para baixo. Porque a componente Z é negativa. Certo? Então, qual é a reta determinada por aquele ponto e por esse vetor? Quando eu tenho um sistema de coordenadas, tenho o ponto, tenho o vetor, é imediato escrever a equação da reta. A equação da reta, x é igual a mais lambda u. Então, o x é igual a 1, 2, 3, mais lambda 1, 1, menos 1. Que me fornece os pontos que se escrevem como 1 mais lambda, 2 mais lambda, 3 menos lambda. Onde lambda é uma variável que percorre o conjunto dos números reais. Essa é a equação da minha reta.
Se alguém perguntar, e a equação paramétrica? A equação paramétrica é exatamente aquilo escrito assim. X igual 1 mais lambda, y igual 2 mais lambda, z igual 3 menos lambda. Por que essa ferramenta é útil? Observe essa frase, não fiz nem nenhuma pergunta, não chega a ser um exercício, é um exemplo. Eu escrevi duas retas, não estou enxergando nada, não sei onde essas retas estão, não estou vendo essas retas. A primeira tem o ponto 17 mais 2, a equação paramétrica da primeira é 17 mais 2 lambda, menos 5 menos lambda, 101 mais 3 lambda. Não sei onde está essa reta no espaço, não consigo vê-la, não consigo imaginá-la. A outra reta tem a equação vetorial 2050 mais lambda 4 menos 2, 6. Também não consigo imaginar essa reta, mas eu sei que elas são paralelas. Como é que eu sei que elas são paralelas? Basta eu olhar os vetores que determinam, que estão os números que estão multiplicando o lambda, né? Quem são os vetores que determinaram essas retas? O vetor 2 menos 1, 3 é paralelo a R. De onde que eu sei que é esse vetor? Os coeficientes do lambda. A reta R passa pelo ponto 17 menos 5, 101 e tem como direção dada pelo vetor 2 menos 1, 3. E a reta S passa pelo ponto 2, 0, 50 e tem direção dada por E esses vetores não são paralelos entre si? Um não é um múltiplo do outro, por duas unidades? Então essas retas são paralelas. Uma pergunta natural, será que elas são coincidentes? Elas passam por pontos diferentes. Isso não quer dizer nada, né? Como é que eu responderia se elas são coincidentes ou não? O que eu tenho que ver? Oi? O vetor dá paralelismo, ele não vai dar coincidência. Posso tentar fazer produto vetorial de quem? O produto vetorial vai dar zero dos dois vetores porque eles são paralelos. Então você faz uma matemática com dois pontos e ver se ela é coincidente com algum outro. Sim.
Então, o truque é jogar com os dois pontos 17 menos 5, 101, 2050. Se eu pegar o vetor determinado por eles, um menos o outro, eu posso daí comparar com a direção dessas retas. Se as retas forem coincidentes, o que vai acontecer se eu pegar dois pontos e fizer a diferença? Vai dar um vetor paralelo à reta. Se as duas retas tem uma coisa que acontece em matemática que às vezes as pessoas acham esquisito. Em matemática, quando a gente fala duas retas, pode ser que seja uma só, né? Elas podem ser coincidentes. E as pessoas acham muito estranho isso, porque na linguagem cotidiana, quando se fala duas retas, são duas retas. Na linguagem cotidiana ninguém fala assim, né? Eu tenho duas coisas. Na verdade é uma só porque elas são iguais. São coisas... Não, se um amigo seu te faz isso, né? Você está numa festa com ele, você pede, me traz dois tal coisa. Ele traz uma e fala, trouxe duas, mas são coincidentes. Você nunca mais convida o amigo para uma festa, né? Agora, em matemática, por que é razoável a gente ter essa linguagem de fala em duas e depois prever... Eu tenho duas retas, não sei nada sobre essas duas retas. Pode ser que elas sejam coincidentes. Eu não sei a priori. Então, é natural que o meu discurso comece, considere duas retas, tenho duas retas. E daqui a pouco eu falo, olha, na verdade era uma só. Eu não vou voltar e apagar tudo, né? Porque eu não sabia que era uma só. O ponto aqui é o seguinte. Se eu tiver ponto A e o vetor U, gerou uma reta. Aí eu tenho um ponto B e o vetor V, gerou outra reta. Se forem as retas coincidentes, na hora que eu pegar esses dois pontos, A e B, e fizer um menos o outro e obtiver este vetor tem que ser o mesmo, entre aspas, a menos de um sinal, que os vetores que determinaram a reta. Assim, quando eu digo o mesmo, como isso aqui, né? Um é múltiplo do outro. Se eu fizer o B menos A, esse ponto 2050 menos 17 menos 5, 101, e der um múltiplo desse, é porque as retas são coincidentes. Senão, não. Outra maneira é saber se esse ponto pertence àquela reta ou se aquele ponto pertence a essa reta. Ver se existe um lambda que leva um sobre o outro. A gente vai acabar fazendo mais exercícios sobre isso ao longo das aulas, tá? Mas isso é uma maneira simples de tratar paralelismo de retas. Fale. Quando a gente tem um sistema possível e determinado, a gente consegue determinar através do parâmetro. É o mesmo parâmetro que a gente usa para determinar a capacidade. Toda aquela história de sistemas se interpreta em termos de geometria nesse contexto. Eu vou falar mais disso. Quando você tem um sistema indeterminado e você... imagina um sistema 3x3 indeterminado e... Eu estou adiantando por conta da sua pergunta, que é uma pergunta muito legal. Imagina um sistema 3x3. Cada equação vai representar um plano. Nós vamos falar disso. Se o sistema for determinado, significa que esses três planos se encontram de tal maneira que eles determinam um único ponto. A intersecção é um ponto só. Se o sistema for indeterminado com grau de indeterminação 1, significa que esses três planos se encontram de tal forma que a intersecção é uma reta. O que acontece quando você resolve um sistema 3x3 e ele tem indeterminação 1? A solução acaba saindo assim. X igual a alguma coisa mais o parâmetro vezes alguma coisa, y igual a alguma coisa mais o parâmetro vezes outra coisa. É assim que sai a solução do sistema. Sabe como é que sai a solução do sistema 3x3 com grau de indeterminação 1? Saem as equações paramétricas de uma reta. Ou a equação vetorial de uma reta. Tudo isso se interpreta nesse contexto. Tá?
Se você olhar para a equação... Bom, isso aqui ficou claro para vocês que essas retas são paralelas? Não era nem um exercício, era só um exemplo. Tá. Imagina que eu tenho as equações paramétricas. Então eu tenho x igual a x0 mais lambda 1, y igual a y0 mais lambda 2, z igual a z0 mais lambda 3. Algo assim, né? Equações paramétricas é uma coisa desse tipo. Isola o lambda nas três. Bom, às vezes pode ser que eu não consiga isolar nas três, não é? Se algum desses u's for nulo, eu não consigo isolar aquele lambda naquela equação, porque eu não consigo dividir por 3. Mas pelo menos algum deles não é nulo. Como é que eu tenho certeza que algum dos u's não é nulo? Se os 3 u's fossem nulos, o vetor u era nulo. Não gerava reta nenhuma, né? O vetor nulo não vai gerar reta. Ponto mais lambda vezes 0. Dá sempre só o ponto, 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 ponto. Não gera reta. Bom, mas os 3 não são iguais ao lambda? Então isso aqui chama-se equação simétrica da reta R. X menos x0 sobre o 1 igual y menos y0 sobre o 2, z menos z0 sobre o 3. Vamos fazer o exemplo. Pega aquela equação que eu escrevi, as equações paramétricas. Reta R do exercício do exemplo anterior. Quais são as equações simétricas? Isola o lambda. X menos 17 sobre 2. Y menos 5 sobre menos 1. Y mais 5 sobre menos 1. Z menos 101 sobre 3. Para cada lambda eu tenho um XYZ que é um ponto da reta. Quem são os pontos da reta? São os pontos XYZ que satisfazem aquela equação, que torna aquela equação verdadeira. E os denominadores são os vetores. Para os vetores que não sejam nulos. O que pode acontecer quando um vetor é nulo? Por exemplo, mas aí você vai fazer a adaptação óbvia, que eu nem estou dando muita importância. Imagine agora, vamos fazer mudar um pouquinho de exemplo. Imagine que eu estou com esse exemplo aqui e o meu vetor tem uma componente nula. Imagine que o meu vetor tem uma componente nula aqui, 0. Aí eu vou escrever a equação paramétrica. Vou escrever a equação paramétrica, fica 2 mais 4 lambda, depois fica 0 menos 2 lambda, e depois fica 50 mais 0 lambda. Ou seja, aqui não tem lambda, né? A coordenada z é constante. Só que isso significa geometricamente que eu tenho uma reta que no sistema de coordenadas que a gente introduziu, ela é uma reta horizontal batendo no z igual a 50. É uma reta em que todos os pontos têm a mesma altura, a mesma cota z
igual a 50 na reta horizontal. Tem que prever essas retas. Essas retas também existem. Retas que têm uma das variáveis fixas. No caso, se é a variável z, que é a cota, significa que a altura da reta é constante. Bom, na hora que eu vou escrever a equação simétrica, eu não vou poder ter a parte de z. Automaticamente eu elimino a parte do z. Porque o z é constante igual a 50, não tem que fazer nada com ele. A equação simétrica aqui fica x menos 2 sobre 4 igual y menos 0 sobre menos 2. Essa é a equação simétrica. E o z igual a 50, a parte. Para que todo mundo saiba que o z tem que ser 50. E o x e o y variando, satisfazendo aquilo. Tá certo isso, turma? Eu nunca sei até que hora vão as aulas. 7h30, 9h10, né? Bom, então, você tem todas as ferramentas para fazer equação de reta. No fundo, é muito parecido com geometria analítica, que você está acostumado, com uma diferença, que eu tenho a ferramenta vetor para fazer todas as interpretações. Sabe como é que eu faço para saber? Nós vamos fazer um exercício disso. Sabe como é que eu faço para saber se retas são reversas? Olha que bonito isso. Como é que eu faço para diferenciar retas coplanares de retas reversas? Sabe como? Olha aqui, nós vamos fazer isso com detalhe, mas olha que ideia linda. Você tem duas retas. Bom, se você tem duas retas, naturalmente você tem os dois vetores u e v. Porque reta, para nós agora, nós vamos ter sempre a equação vetorial. Pega 2 pontos, um em cada reta, e olha o vetor AB. Então, se olha 2 pontos, um em cada reta, e olha o vetor AB. Então, se olha para a seguinte terna de vetores, U, V e AB. Você tem duas retas, tem 2 pontos, um em cada reta, os dois vetores, e eu pego 3 vetores, o U, o V e o vetor, o terceiro vetor, ligando as duas retas, um ponto numa, um ponto na outra. Esses 3 vetores podem ser duas coisas, ou eles podem ser LI ou LD. É fácil decidir se eles são LI ou LD? Nós temos um ferramental para fazer isso. Como é que a gente faz mesmo para saber se eles são LI ou LD? Determinante. Então você pega esses 3 vetores e calcula o determinante. Se eles forem LD, as retas são o quê? Coplanares. E se eles forem LI? Reversas. Olha que instrumento rico, rápido e fácil. A gente vai fazer exercício numérico disso, tá bom? Bom, então, até após o recesso.